Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai explorar alguns fragmentos de um gigante da literatura, O Idiota, do Fyodor Dostoiévski. Temos aqui uns trechos da obra e também algumas notas sobre a vida do autor, o processo de criação. Isso aí, material bem interessante para a gente analisar. Nossa ideia é tirar o essencial disso tudo, sabe? Entender a atmosfera do romance, que é bem carregada, conhecer essas figuras marcantes e ver como a trama começa a se desenrolar. É uma forma de pegar os pontos-chave dessa narrativa que é super densa, né? Mas de um jeito mais, assim, direto ao ponto. Exato. E olha só que interessante para começar. Dostoiévski escreveu O Idiota fora da Rússia, né? Entre 1867 e 1871, meio que num alto exílio pela Europa. E não era um exílio tranquilo, não. Ele estava fugindo de credores, a situação financeira dele era, assim, desesperadora. Sério? Muito sério. As cartas da época mostram isso claramente. Ele implorando por adiantamento, sabe? Penhorando o que tinha. A esposa dele, a Anna Grigorievna, chegou a registrar que faltava dinheiro para comprar comida, para o básico mesmo. Nossa! Essa angústia toda, né? A questão financeira, a distância da Rússia. Com certeza isso, de alguma forma, entra na obra. Empregue no texto. E isso sem nem falar do histórico dele antes disso, né? Uma juventude com perdas familiares, a experiência militar que não durou muito, a paixão pela literatura e, claro, a prisão. Ah, sim. A participação no Círculo de Petrashevski. Fundamental. Pois é. Um grupo que discutia ideias socialistas utópicas, né? Coisa proibida na época, e ele foi preso por isso, condenado à morte. E a sentença foi cancelada no último segundo, ali, no pátio de execução. Imagina a marca que isso deixa numa pessoa. Nossa, sem dúvida. Essa experiência de quase morte, essa vivência do limite deve reverberar demais na escrita dele, inclusive aqui em O Idiota, imagino. Com toda certeza. A fragilidade da vida, a injustiça, a busca por algum sentido, por redenção, tudo isso está lá, no centro da escrita dele. Ele explora a psicologia humana em situações extremas como poucos, né? E O Idiota é um prato cheio para isso. Ok, então. Com esse pano de fundo todo, essa urgência pessoal, essas experiências radicais, vamos mergulhar na história que esses trechos contam pra gente? Tudo começa com uma chegada, né? Sim. A chegada do príncipe Liev Nikolaevich Mishkin. Ele está desembarcando de um trem. Vem da Suíça, onde passou anos tratando uma doença neurológica, provavelmente epilepsia, né? Que o próprio Dostoiévski tinha. E a primeira imagem dele já é meio deslocada. Totalmente. Ele está completamente despreparado para o frio russo. Usa uma capa meio esquisita e inadequada e carrega só uma trouxinha. É uma figura que já chega destoando, sabe? Fora do lugar desde o primeiro momento. E a descrição física dele, o que chama a atenção? Ele é jovem, uns 26, 27 anos, alto, louro, cabelo cheio, mas o rosto é muito pálido, uma palidez cadavérica, o texto diz. Olhos azuis, grandes, com um olhar que é descrito como brando, mas também grave. Tem uma sugestão de fragilidade ali, talvez ligada à epilepsia, mas também uma profundidade que não é comum. E como é que as pessoas reagem a ele? Como ele é recebido? Como uma mistura de desconfiança e curiosidade. Ele parece meio aéreo, distraído, esquisito, ri sem um motivo aparente. Então funcionários, gente como o general Epanchin, olham para ele com o pé atrás, sabe? Entendi. Mas, por outro lado, tem gente que simpatiza logo de cara. O Parfum Rogojin, que ele conhece no trem mesmo, e a esposa do general, a Lizaveta Prokofievna. Ele é meio rotulado como idiota por causa da doença, né? Mas ele mesmo diz que está curado. E essa idiotice parece que está muito ligada à honestidade dele, uma honestidade quase radical, né? Exato. Ele vai visitar essa família importante, os Epanchin, que são parentes distantes. Aí perguntam o que ele veio fazer, quais são os assuntos dele, e ele diz que não tem nenhum assunto urgente, só queria conhecer a família. E ainda admite na lata que não tem dinheiro, quase nem um kopek. Isso quebra totalmente as convenções sociais da época, né? É muito direto.
Totalmente. Uma sinceridade que desarma num mundo que é pura aparência e interesse. Que essa simplicidade toda não é falta de inteligência, não. O Mishkin revela um talento surpreendente para a caligrafia. Ele imita estilos antigos, complexos, com uma maestria que impressiona até o general Epanchin, que é um homem super pragmático. Ah, interessante isso. Sim, sugere que a idiotice do Mishkin talvez seja mais uma inadaptação moral, sabe? Uma dificuldade de jogar o jogo social do que uma deficiência intelectual propriamente dita. Ele desafia o que esperam dele. E lá no trem mesmo, ele já se conecta com outra figura central, que parece ser igualmente intensa. O Parfion Rogojin. Sim, o Rogojin. Ele é quase o oposto complementar do Mishkin. Jovem também, mas é robusto, moreno, cabelo preto encaracolado, olhos cinzentos, miúdos, mas penetrantes, e um sorriso que é descrito como zombeteiro, desaforado e até maldoso, mas que também tem um sofrimento ali. Uma figura complexa desde o início, então. Muito. Ele acabou de herdar uma fortuna gigantesca, milhões, e tá voltando para Petersburgo num estado meio febril, sabe? Inquieto, precisando falar, desabafar, quase desesperado por um ouvinte. E ele encontra esse ouvinte no Mishkin, né? E despeja nele a história da obsessão por uma mulher, a Anastácia Filipovna. Exatamente. Conta como se apaixonou à primeira vista, como gastou uma fortuna do pai com presentes para ela, uns pingentes de brilhante. Descreve a paixão de um jeito muito intenso. Fiquei em chamas. É uma paixão que beira a possessão, sabe? Não parece um amor tranquilo. Parece mais uma coisa sombria, né? É isso, uma paixão ligada a dinheiro, a poder, a uma intensidade quase doentia. E a relação que nasce ali no trem, entre Mishkin e Rogojin, é chave para tudo que vem depois. Tem uma mistura de atração mútua, de confidência, mas também uma rivalidade ali, latente, que só vai crescer. O Rogojin gosta da sinceridade do Mishkin no começo. Gosta. Oferece ajuda, roupa, dinheiro. Mas depois, quando vê o Mishkin por perto da Anastácia, aí a coisa muda. Ele fica desconcertado, até hostil. A própria casa do Rogojin, que é descrita depois, reflete isso. Grande, sombria, estilo pesado, móveis cobertos. É uma atmosfera bem opressora. E a Anastácia Filipovna, ela pareceu o centro desse furacão de paixões, né? Como ela entra na história? Olha, no começo, a gente conhece ela meio que indiretamente. Primeiro, pelo retrato dela na casa do Epanchin, que causa um impacto enorme no Mishkin, ele fica fascinado. E também pelas conversas do Rogojin, claro, e de outro personagem importante, o Gania Ivugin. Ela é apresentada logo de cara como uma figura meio trágica. Sim, enigmática e trágica. A história dela é complicada. Ela foi protegida, na prática, amante de um homem rico e mais velho, o Afanasy Ivanovich Totsky, desde muito jovem. Agora, o Totsky, já com seus 55 anos, quer se casar com uma moça da alta sociedade e está tentando ajeitar a vida da Anastácia. Basicamente, se livrar dela. Como assim ajeitar? Ele tenta arranjar um casamento para ela com esse Gania, oferecendo um dote bem gordo. 75 mil rublos. Entendi. Mas ela não é mais a menina submissa de antes, imagino. De jeito nenhum. O texto fala de uma transformação impressionante. Ela se tornou uma mulher de beleza, assim, estonteante, pálida, com um olhar profundo, cheio de mistério. O texto fala em treva profunda e misteriosa, um enigma, inteligente, espirituosa, elegante, mas com uma reputação estranha. Ninguém sabe direito o que dizer sobre ela, e um comportamento totalmente imprevisível. Ela parece a personificação da beleza como uma força, perigosa, talvez. Pode ser. Poderosa e destrutiva, com certeza. Ela usa a inteligência e a beleza para navegar nesse mundo que a objetificou, para desafiar essa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ela parece presa no próprio trauma, no orgulho ferido, sabe? E como Mishkin reage a ela? Quando ele a conhece pessoalmente ou mesmo vendo o retrato? A reação do Mishkin é muito particular. Ele não vê só a beleza estonteante. Ele percebe ali uma alma atormentada, alguém que está sofrendo muito, talvez à beira da loucura.
E a reação dele é de uma compaixão imensa, uma piedade infinita, o texto diz. É quase doloroso para ele ver o sofrimento dela. Completamente diferente da paixão obsessiva do Rogojin, então. Totalmente. É outro registro. A compaixão do Mishkin versus a paixão possessiva do Rogojin. E isso vai definir muita coisa. E aí entra em cena o tal do Gavrila Ardalionovich, o Gania. Que tipo de relação ele tem com tudo isso? O Gania, ele é o retrato da ambição frustrada, do ressentimento. Ele é secretário do general Epanchin, trabalha numa companhia, mas o que ele quer mesmo é dinheiro e status. Acima de tudo. E ele aceita a ideia de casar com a Anastácia por causa disso. Exatamente. Ele topa casar com ela, mesmo sem amar, talvez até desprezando ela um pouco, puramente pelos 75 mil rublos do dote que o Totski oferece. E ainda fica de olho na possibilidade de pegar os 100 mil que o Rogojin está oferecendo para ela. É a mercantilização total das relações humanas. Uma coisa bem crua. Mas ele também tem outras ambições, né? Parece que ele tem interesse na Aglaya, a filha mais nova do Epanchin. Tem sim. Ele nutre umas esperanças ali, chega até a pedir para o Mishkin, que mal conhece, levar um bilhete secreto para Aglaya. Ele queria uma palavra de encorajamento dela para poder romper o noivado com a Anastácia. E ela? A Aglaya corta ele na hora. A resposta dela é firme. Eu não entro em negociatas. Isso expõe totalmente o Gania, o jeito calculista dele, a alma que ela considera suja. Nossa, ele deve ficar arrasado. Fica. Ele é orgulhoso, vaidoso, mas vive se sentindo humilhado. Pela situação financeira, pela decadência da própria família, o pai dele, o general Ivyogin, é uma figura patética, alcoólatra, vive inventando histórias. Um mitômano, né? Isso. E o Gania morre de vergonha disso tudo. E ainda é humilhado pelas manipulações da Anastácia. Ele despreza o Mishkin, chama ele de idiota, mas no fundo é o próprio Gania quem está sempre sendo diminuído pelos acontecimentos, sendo pisado. E essas famílias todas, os Epanchin de um lado, os Ivogin do outro, elas formam um cenário social onde tudo isso acontece, né? Exatamente. De um lado você tem a aristocracia mais estabelecida dos Epanchin, o general pragmático, a generala Lisavieta Prokofievna, que é temperamental, mas tem um bom coração no fundo, e as filhas Adelaida, Alexandra e a Aglaya. E a Aglaya se destaca, né? Sim, ela é a mais nova, a mais bonita, inteligente, voluntariosa, e a relação dela com o Mishkin vai se tornando cada vez mais complexa e central para a trama. E do outro lado, os Ivogin. Os Ivogin representam uma nobreza meio decadente, cheia de conflitos internos. A mãe, Nina Alexandrovna, é digna, mas sofrida. A irmã, Vária, é mais prática, casada com um usurário, o Ptitsin. O irmão mais novo, o Kolya, é um jovem idealista que acaba virando amigo do Mishkin. E tem o pai, o general Ivogin, essa figura trágica e cômica ao mesmo tempo. Microcosmo da sociedade russa da época, talvez. Com certeza. Dostoiévski usa essas famílias para mostrar as diferentes camadas sociais, as tensões, as ambições, as hipocrisias. E a Aglaya, como você disse, se torna crucial para a trajetória do Mishkin. A relação deles é cheia de atração tanto intelectual quanto emocional, mas também muitos mal-entendidos, orgulho ferido e a sombra da Anastácia sempre ali, pairando. Tem aquela conversa deles sobre o pobre cavalheiro de Pushkin, né? Que ela associa ao Mishkin. Exato. É um momento lindo e complexo. Revela a idealização que ela faz dele, mas também a dificuldade que eles têm de se comunicar de verdade, de se entenderem plenamente. Bom, então temos o cenário montado. Mishkin, o idiota compassivo. Rogojin, a paixão sombria. Nastácia, a beleza trágica. Gania, a ambição ressentida. E as famílias representando a sociedade. Como é que esses fios começam a se entrelaçar de forma mais explosiva? O momento-chave, sem dúvida, é a festa de aniversário da Anastácia. Aquilo ali é uma cena... Uau! É explosiva mesmo. Começa com um jogo meio estranho, onde os convidados têm que confessar a pior ação que já fizeram na vida. Nossa, que ideia! Pra quê? Pois é. Acaba revelando muito da superficialidade, do cinismo de vários personagens ali presentes.
O general conta uma história sentimentaloide, o Ferdinsky, um tipo de agregado, conta uma leviandade, o Totsky se recusa a participar. Aí, no meio disso tudo, O Rogojin chega, triunfalmente, trazendo os 100 mil rublos em dinheiro vivo. Ele joga o dinheiro na mesa, basicamente, como se fosse um lance num leilão pela Anastácia. Que humilhação. E é nesse momento que o Mishkin faz a proposta de casamento para ela, né? Exatamente. Mas não é uma proposta pro paixão no sentido romântico. É para salvá-la. Ele oferece a ela a modesta herança que ele descobriu que tinha direito. É um gesto de compaixão radical, totalmente inesperado. E qual a reação dela diante disso tudo, do dinheiro, da proposta do Mishkin? A reação dela é igualmente dramática, talvez até mais. Ela pega aquele pacote de 100 mil rublos e joga na lareira. No fogo. O quê? O dinheiro todo? O dinheiro todo. E desafia o Gania, que estava ali, de olho naquele dinheiro, a enfiar a mão no fogo para pegar. É um ato de desprezo absurdo. Por todo mundo ali. Pelo dinheiro, talvez até por si mesma. Ela expõe a podridão moral que gira em torno do dinheiro de um jeito chocante. E o que acontece no final dessa cena? No fim, ela não deixa ninguém pegar o dinheiro. Ela mesma manda tirar do fogo antes que queime tudo. Mas a decisão dela é fugir e ela foge com o Rogojin. Ela escolhe o abismo da paixão autodestrutiva em vez da salvação que o Mishkin ofereceu. Nossa, que cena! Isso deve ter consequências enormes. Muitas. Depois disso, Mishkin passa um tempo fora, vai para Moscou tratar da herança. O Gania, aliás, acaba devolvendo o dinheiro queimado para ele depois. Quando Mishkin retorna, ele vai para Pavlovsk, uma cidade de veraneio perto de Petersburgo, e aluga uma dacha, uma casa de campo. De quem? De uma figuraça chamado Liebedev. Outro personagem excêntrico, cheio de lábia, que vive fazendo interpretações do apocalipse e se metendo em intrigas. Ah, o universo de Dostoiévski é cheio desses tipos, né? Com certeza. E é em Pavlovsk que as tensões vão se aprofundar ainda mais. Tem um encontro muito marcante na casa do Rogojin, em Petersburgo, antes ou durante esse período. É quando Mishkin vê a cópia de um quadro do Hans Holbein. Qual quadro? O corpo de Cristo morto no túmulo. É uma representação de Cristo muito crua, totalmente humana, derrotada pela morte, sem nenhum sinal óbvio de divindade. Aquela imagem perturba o Mishkin profundamente. Parece refletir a crise de fé, o peso do sofrimento no mundo. E o Rogojin, como ele reage ao quadro? O Rogojin parece quase indiferente, ou talvez a visão do sofrimento extremo até o fascine de um jeito mórbido. É nesse encontro tenso que eles trocam cruzes que usam no pescoço. Um gesto que é super ambíguo, né? Pode ser de irmandade, mas também tem um ar de prenúncio de conflito de destino ligado. E é também em Pavlovsk que acontece aquela sensação de perseguição, né? O Mishkin sente que está sendo seguido. Isso. Ele tem a sensação de que os olhos do Rogojin o seguem por toda parte. É uma premonição, uma ideia súbita, como ele chama. E isso culmina num ataque epilético. E o paradoxo é que o ataque, a doença dele, acaba salvando a vida dele. Como assim? Porque o Rogojin estava ali escondido, com uma faca, pronto para atacá-lo. O ataque epilético do Mishkin, com toda a sua dramaticidade, impede o assassinato naquele momento. A doença o fragiliza, mas também, nesse caso, o protege. Que coisa maluca! E surgem mais complicações nesse período, né? Sim, aparece um grupo liderado por um tal Burdovsky, que se diz filho do antigo benfeitor do Mishkin, Pavlichev. Eles acusam o Mishkin publicamente, num artigo de jornal, de ser ingrato, de ter se apropriado indevidamente da ajuda que recebeu. Mas é verdade? Não, é tudo uma farsa, uma fraude montada por um advogado espertalhão. O próprio Gania, aliás, ajuda a desmascarar a fraude depois, mas a acusação causa um escândalo, claro. E é nesse contexto que a gente conhece melhor o Hippolyte Terientiev. Ah, o jovem tuberculoso, né? O niilista. Exatamente. Ele faz parte desse grupo, mas é uma figura muito mais complexa. Ele está morrendo de tuberculose, é muito jovem, e está revoltado. Revoltado contra a morte iminente, contra o sofrimento sem sentido e também contra a aparente aceitação, a bondade do Mishkin, que o irrita profundamente. Ele representa uma outra forma de lidar com o sofrimento, uma rebelião intelectual. Pode-se dizer que sim. Ele é brilhante, muito articulado,
mas está consumido pelo ressentimento, pela amargura. Ele escreve uma longa confissão necessária, que lê em voz alta para todo mundo numa reunião na casa do Mishkin. É quase um manifesto nihilista, uma exploração da falta de sentido da vida diante da morte, e também um ataque velado ao Mishkin. E ele tenta se matar no final da leitura, não é? Tenta, anuncia que vai se matar ao amanhecer e realmente pega uma pistola. Mas a pistola falha, não tinha cápsula de percussão. É uma cena patética e trágica ao mesmo tempo. A relação dele com o Mishkin é muito ambivalente. Tem fascínio, mas também muita hostilidade. Ele desafia constantemente a bondade do príncipe com a visão de mundo dele, que é totalmente desesperada. Enquanto tudo isso acontece, como fica a relação do Mishkin com a Aglaya? Essa relação avança, mas de um jeito bem tortuoso. Eles têm encontros secretos, conversas profundas, como aquela sobre o pobre cavaleiro. Há uma atração mútua clara, uma conexão intelectual, mas sempre tem um mas. Sempre. A relação é constantemente perturbada pelas cartas que Anastácia escreve para Aglaya. Cartas estranhas, insistentes, ora se humilhando, ora tentando convencer a Aglaya a se casar logo com o Mishkin, ora insinuando coisas. Ela parece não conseguir deixar o Mishkin em paz, nem permitir que ele seja feliz com outra pessoa. Isso gera muito ciúme, muita insegurança na Aglaya. Ela não consegue se libertar dessa dinâmica, né, Anastácia? Parece que não. E ela acaba forçando a situação até o limite. Ela mesma arranja o confronto final entre ela e a Aglaya, marca um encontro e leva as duas, Mishkin e Rogojin, para a mesma sala. Nossa Senhora, que tensão. É um duelo psicológico terrível. As duas mulheres basicamente exigem que o Mishkin escolha ali na hora, Aglaya com todo o orgulho ferido e Nastácia num estado de agitação extrema, quase em colapso. E o que o Mishkin faz? Qual é a escolha dele? Ele olha para Nastácia, vê o estado dela, a fragilidade, o desespero, à beira da loucura e, movido por essa compaixão imensa, talvez pela sensação de responsabilidade por ela, ele escolhe ampará-la. Ele fica ao lado dela. E a Aglaya? A Aglaya, ferida no orgulho, no amor, talvez se sentindo traída, não suporta. Ela foge dali, arrasada. Foi a escolha da compaixão pela mais necessitada sobre o amor romântico, talvez. É uma interpretação forte, sim. Parece que o Mishkin é incapaz de abandonar quem ele vê como mais desesperado, mais perdido, mesmo que isso signifique destruir a própria chance de felicidade e magoar profundamente a Aglaya. É o ápice trágico da tentativa dele de viver segundo um ideal de bondade absoluta num mundo que não está preparado para isso, um mundo de paixões humanas muito complexas e muitas vezes destrutivas. E o que acontece depois dessa escolha terrível? O caminho só pode ser para baixo, imagina. Pois é, o que se segue é a consumação da tragédia. Aos preparativos para o casamento do Mishkin com a Anastácia, a sociedade fica agitada, comenta, mas no último instante, na hora de ir para a igreja... Ela foge de novo. Foge de novo. Abandona o Mishkin no altar e foge com o Rogojin. Meu Deus! Aí o Mishkin entra numa busca desesperada por ela por Petersburgo. E essa busca termina da forma mais sombria possível. Ele encontra o Rogojin, vai até a casa dele e lá, na casa sombria do Rogojin, ele descobre o corpo da Anastácia. Ela foi assassinada por ele. Que horror! A cena final que os trechos descrevem é de uma desolação absoluta. Mishkin e Rogojin passam a noite em vigília ali, ao lado do corpo dela. Numa espécie de comunhão macabra, de entendimento silencioso no meio da loucura da tragédia. E essa experiência final, ela empurra o Mishkin definitivamente de volta para o estado de alienamento do mundo, para a idiotice como a sociedade chama. Ele perde a conexão com a realidade. Uau, que mergulho intenso. A gente partiu da chegada daquele príncipe quase etéreo, o Mishkin, e acompanhou ele sendo tragado por esse redemoinho de paixões, de dinheiro, de orgulho, de desespero. Nastácia, Rogojin, Gania, Aglaya. Que personagens complexos, né? Movidos por forças que muitas vezes eles nem controlam direito. Sem dúvida. E o Dostoiévski é mestre nisso, né? Ele não dá a resposta fácil. Quem é o Mishkin, afinal? Uma tentativa de representar um ideal de bondade quase crístico, sobre-humano,
Ou a inocência dele é, na verdade, uma forma de inadaptação que, nesse mundo caído, inevitavelmente leva à tragédia, à destruição? A obra não responde isso de forma simples, né? De jeito nenhum. Ela expõe essa convivência do sublime e do sórdido dentro da alma humana. A beleza que também destrói, a compaixão que talvez não seja suficiente para salvar ninguém, nem a si mesmo. É muito profundo. Fica a reflexão. E talvez um ponto para a gente pensar um pouco mais depois da nossa conversa. O Mishkin é chamado de idiota. Em parte pela doença, claro, mas muito por causa dessa sinceridade, dessa compaixão que desarma e incomoda todo mundo. Como será que a nossa sociedade hoje percebe e trata quem foge um pouco da norma? Quem talvez não se encaixe nesses moldes de esperteza, de sucesso, mas que talvez tenha uma sensibilidade moral diferente, mais aguçada? É uma ótima questão, bem pertinente. A trajetória trágica do príncipe Mishkin, essa figura que tenta encarnar a bondade de forma radical. Talvez ela nos diga algo sobre os limites dessa própria bondade. Ou, quem sabe, sobre a incapacidade do mundo em acolher essa bondade sem tentar corrompê-la ou destruí-la. O que a gente considera sanidade e adaptação hoje em dia, né? No nosso próprio tempo. Uma pergunta que fica ecoando mesmo. E com ela, a gente encerra essa nossa exploração de hoje pelos caminhos de O Idiota.